Por volta do ano 30 da nossa era, surgiu, na região da atual Palestina, um profeta e pregador que logo arrebataria os corações e conquistaria milhares de seguidores. Seu nome? Jesus de Nazaré. Apesar de provavelmente viver de forma modesta, ele vinha de uma família muito nobre, descendente direta da linhagem do rei Davi. O marido da prima de sua mãe, Zacarias, era um dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, e seu primo, João Batista, foi um pregador reconhecido por toda Israel e aclamado até por Herodes. Jesus dizia-se ser o próprio Messias, o ungido, esperado desde muito tempo pelos profetas hebreus. Para que pudesse comprovar a própria identidade, operou dezenas de milagres pelas cidades por onde passou, mas os rancores dos fariseus e dos mestres da lei o levaram à morte, condenado à crucificação. Muitos outros agitadores já haviam se passado por profetas e recebido condenação semelhante. Isso fazia cessar suas doutrinas estranhas e acalmava as multidões entusiasmadas. Mas com esse Galileu, no entanto, as coisas foram bem diferentes. Ao invés de debandarem, logo diversos dos seus seguidores passaram a testemunhar que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e tinha inclusive aparecido a eles. A fé cristã se espalhou como um verdadeiro vírus. Em menos de 4 séculos, ela dominaria o Império Romano e seria a religião oficial dos próprios imperadores. Para seus seguidores, após a ressurreição, Jesus subirá aos céus, de onde aguarda pacientemente até o fim dos tempos, ainda vivo e de carne e osso, quando voltará para julgar toda a humanidade. Desde aqueles discípulos próximos, ninguém nunca mais viu o Cristo ressuscitado, ou teria visto. Evidentemente, na venerável tradição do cristianismo, abundam histórias de pessoas que teriam tido encontros pessoais com Jesus. Muitas delas soam estranhas aos nossos ouvidos, enquanto outras não parecem mais que invencionices de mentes alucinadas. Esses casos logo são esquecidos, mas existem aqueles que nos soam muito mais reais e convincentes, seja pela retidão dos envolvidos, seja pelos sinais que acompanhariam essas aparições. Um desses casos que abordaremos hoje fala de quando Cristo, em pessoa, apareceu e ordenou que uma nação inteira fosse fundada para que cumprisse os seus desígnios. Se interessou? Então assista até o final e, se curtir, curta e compartilhe com seus amigos. Em 711, chegava ao fim o reino dos visigodos, bárbaros cristãos que dominaram a região de Portugal e Espanha desde o fim do Império Romano. O colapso se deu pelas invasões muçulmanas, que, vindo pela África, afugentaram os cristãos para a região das Astúrias, no extremo norte da península. Durante séculos, os otomanos dominaram essa região, oprimindo e pressionando cada vez mais os dissidentes cristãos. Em 1095, eles já haviam cruzado os limites da Espanha com a França e ameaçavam até mesmo destruir Paris. Foi então que o Papa Urbano II convocou os cristãos para se unirem e repelirem esse avanço. O longo processo de retomada da Península Ibérica foi batizado pelos historiadores de a Reconquista. Havia, no norte cristão, um pequeno condado chamado de Portucale. Talvez o nome se pareça com algum país que você conheça, afinal. O condado de Portucale foi extremamente importante nesse processo de retomada das terras cristãs, mas foi somente em 1139 que ocorreria o evento decisivo. Mas quem eram os habitantes dessa região? É difícil dizer, pela grande mistura de raças e culturas que sempre marcou a história de Portugal e Espanha. Gregos, fenícios, romanos, germânicos, celtas e tantos outros povos passaram por esse pedaço de chão. Mas alguns pretendem atribuir vínculos dos portugueses com o antigo povo lusitano,
uma comunidade de nativos com costumes muito peculiares. É dito que os guerreiros lusitanos costumavam untar o corpo com manteiga, deixavam crescer os cabelos e dormiam sobre o chão duro. O quanto existe de mito e de verdade nisso, dificilmente saberemos, e na verdade, pouco nos importa diante dos eventos que ocorreram. Era 25 de julho de 1139. As tropas maometanas, aos milhares, tentavam interromper o avanço do diminuto exército do condado de Portucale. De um lado, representando e conduzindo os cristãos, estava o conde Dom Afonso Henriques. Do outro, havia o emir Ali Biné, apoiado por tropas que, dizem os relatos, eram 10 vezes mais numerosas. Os dois exércitos se encontraram em Ouriques, onde em breve se enfrentariam. Hoje especula-se o local exato dessa batalha, mas muitos acreditam se tratar de uma vila próxima à cidade de Beja. Dom Afonso, diante da aproximação do inimigo e vendo que a vitória era quase impossível, amedrontou-se e se afastou de suas tropas. Entre tremores e lamentos de desespero, o então conde rogou a Deus para que este lhe socorresse. Foi então que o próprio Cristo teria aparecido no céu para lhe encorajar. O ressuscitado, durante esse evento místico, exortara para que Dom Henriques fosse corajoso e viril, porque venceria o confronto tão desfavorável. Mais ainda que isso, ele seria aclamado rei, e através do seu reino, Deus poderia levar a fé cristã até os confins do mundo. Isso redobrou a fé e a coragem daquele homem que não tardou de contar aos seus comandantes o que ele mesmo testemunhara, omitindo, no entanto, a parte de que se tornaria um monarca. Os lusitanos venceram providencialmente e repeliram os inimigos, que fugiram envergonhados diante de tão humilhante derrota. Cumprindo-se a profecia, Dom Afonso Henriques foi aclamado rei, o primeiro rei do Reino de Portugal. Desse dia em diante, ele e os seus sucessores dariam empreendimento a um projeto grandioso, as Grandes Navegações, que pretendiam ampliar o reino e converter os povos do mundo inteiro à fé cristã. Muitos de nós, infelizmente, esquecemos-nos do caráter civilizacional e cristão dessas viagens marítimas e recordamos nossos colonizadores como meros comerciantes interesseiros, algo diametralmente oposto do que é a verdade. Tomemos como exemplo o Japão, um arquipélago pobre e isolado no meio do nada, pouco poderia oferecer de retorno material a Portugal. No entanto, os jesuítas ali se estabeleceram, tratando de iniciar um processo de evangelização que só seria interrompido com sua expulsão pelo imperador japonês. Ou olhemos então para o que os mesmos jesuítas fizeram no sul do Brasil, estabelecendo verdadeiras cidades missionárias que abrigavam centenas de indígenas em comunidades fortes e bem estabelecidas. É evidente que o comércio fez parte de toda a empreitada portuguesa, mas ela vai muito além disso. Não podemos nos esquecer que Portugal foi a primeira nação moderna da Europa e suas fronteiras permanecem quase as mesmas até os dias de hoje. O motivo para isso? Ora, essa pátria teria nascido por desígnio divino, e nada pode alterar esse fato. Acreditemos ou não nessa história, é impossível negar o seu valor histórico e seu potencial como mito fundador. A Batalha de Ouriques fez parte não só da trajetória dos portugueses, mas também do Brasil, e por isso nós devemos sempre recordá-la, assim como devemos lembrar sempre também aqueles heróicos portugueses que aventuraram-se além mar em busca de expandir a fé, de aumentar a glória e o poder do próprio reino. Mas e você? O que acha disso tudo? Mera coincidência ou uma verdadeira experiência mística por parte do primeiro rei de Portugal?
Deixe nos comentários a sua opinião. Também não se esqueça de curtir e de compartilhar com seus amigos. Lembre-se sempre que sua ajuda é fundamental para o crescimento do nosso canal. E até mais, se Deus assim quiser.